Imaginemos uma floresta, um homem nu com sua pele pintada, pássaros voando ao seu redor, um rio limpo, sem esgotos. O homem segue. Ele é um dos habitantes da floresta. Haveria possibilidades de conciliar a floresta com a escola? O brasileiro descobrir o Brasil reconhecendo suas línguas, suas nuances dialetais? Quantos povos, quantas etnias, olhares originais sobre o mundo? Cosmovisão. Tupi. Ser ou não ser tupi? Pataxó, Quiriri, Tuxá, Pancararé, Pancaru, Xocó, Chucuru Cariri, Aricobé, Tumbalalá, Tupinambá. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil, SOS ao Brasil. Nossa origem florestal, nossas mitologias, corpos nus pintados de genipapo e de urucum. Há quantas luas? A verdade é nua e crua. Brasileiro, brasileiro pindorama, poema censurado. Em cada rosto, um índio exilado. E ao longo da nossa história, quantos povos destribalizados, quantas guerras ditas justas e santas, onde as cruzes do Cristo foram lanças, fincadas até hoje nas praças, onde antes só havia tabas e malocas. Quantos aldeamentos, quantas missões, padres, freiras e capitães. Tudo muito santo, muita missa, muito índio abatido também. Tupi. Ser ou não ser tupi? Eis a questão. Bom, pessoal, vocês ouviram aí o poema censurado. É um poema de minha autoria, onde eu busco discutir o problema da temática indígena ao longo da história do nosso país. E também como essa história e essa cultura, ou as culturas dos povos indígenas aqui no Brasil, ela é tratada nas escolas. E, ao longo do trabalho que desenvolveremos com vocês nessa aula sobre História e Cultura Indígena, nós estaremos discutindo a questão do tratamento da temática indígena no livro didático, na forma como os professores têm trabalhado com essa temática na escola, e a ideia é de que vocês possam aqui refletir sobre esses problemas e podermos apresentar algumas estratégias para que possamos resolver ou melhorar a forma como vem sendo trabalhada nas escolas essa temática. Então, pensando nisso, né, eu trouxe para vocês uma série de slides que eu vou passar aqui ao longo dessa aula, onde nós vamos refletir um pouco sobre esse problema no livro didático
e apresentar uma experiência que foi desenvolvida ao longo de 2008, junto a alunos do curso de História da UNEB em Alagoinhas e professores indígenas do curso de Magistério Indígena na Bahia, onde eu trabalhei com essa questão da história e cultura indígena com o seguinte título: Diferentes formas de ver, diferentes maneiras de pensar. E aí, para pensar, né, nessa questão das imagens do índio no livro didático, eu trabalhei com uma imagem especificamente, né, que foi a da primeira missa no Brasil, que é um óleo sobre tela de Vitor Meirelles. Bom, uma questão muito importante para que a gente possa estar norteando essa reflexão nossa sobre a questão do tratamento da temática indígena no livro didático e na sala de aula é a compreensão que se tem hoje na sociedade brasileira em relação aos povos indígenas, sobretudo do ponto de vista legal. É que os povos indígenas, eles constituem uma diversidade de sociedades com histórias, territórios e saberes próprios, consubstanciados em usos, costumes, crenças, línguas, linguagens extremamente ricas e ancoradas em tradições milenares. É importante, com relação à antiguidade dessas referências, que a gente se dê conta que aqui no Brasil, conforme as pesquisas arqueológicas realizadas em várias regiões do país, como na Amazônia, no Nordeste, Sul, Sudeste, né? E em especial aqui no Nordeste, as pesquisas têm apontado para a presença de populações indígenas há mais de 50 mil anos. Isso informações colhidas a partir de pesquisas da arqueóloga Niede Guidon, lá em São Raimundo Nonato, num sítio arqueológico da Pedra Furada, onde ela encontrou vestígios humanos, né, que ela fez a datação desses vestígios e conseguiu uma data de 50 mil anos. Além dessas pesquisas realizadas lá em São Raimundo Nonato, nós temos também aqui na Bahia, em Central, no município de Central, na microrregião de Irecê, também importantes estudos realizados pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, por Beltrão, onde ela já encontrou vestígios de presença humana que apontam para uma datação muito mais remota. Ela chega a apontar para uma data de 300 mil anos da presença humana aqui no nosso estado, né? Então, isso ainda é algo que precisa de um aprofundamento, de uma consolidação maior, de mais pesquisadores, mas o que nós temos como referência é que é bastante antiga a presença de populações indígenas aqui. Agora, tudo isso, né, como eu disse a vocês, está presente com relação ao reconhecimento dessa diversidade de povos indígenas e das línguas, né, das culturas. A partir de 1988 é que o Estado brasileiro passou a reconhecer essa perspectiva através da nossa Constituição. No artigo 231, capítulo 8, intitulado dos Índios, se diz o seguinte, né, que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Dessa forma, a União ela cumpre também o direito em demarcar essas terras e proteger e fazer respeitar todos os bens desses povos, né? E uma outra questão, e o que pensam e falam os professores para os seus alunos sobre a temática indígena, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês uma experiência, a experiência que eu disse que ia mostrar, né, sobre essa problemática em sala de aula. Então, eu faço agora mais uma pergunta. Quem lembra dessa imagem? Então, nós vemos aqui o quadro A Primeira Missa, é um óleo sobre tela de Vitor Meirelles, que está lá no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Essa pintura ela foi feita em 1861. Esta é uma das imagens mais recorrentes sobre o índio nos livros didáticos de História do Brasil. Junto com outras imagens, ela representa uma imagem canônica. Ela já está consolidada no nosso imaginário e, ao vê-la, de imediato, vem em nossa mente
uma série de representações sobre o índio no Brasil. E para pensarmos, né, sobre essa imagem, né, do índio presente nos livros didáticos, eu desenvolvi um trabalho, né, com bricolagem, né, fazendo montagens com essa e outras gravuras que vocês estarão vendo aqui, e onde o propósito foi mostrar os Tupiniquim, o povo indígena que está representado nessa gravura aí do Vitor Meirelles, operando a sua capacidade de leitura e de produção simbólica. Bom, mas para que a gente possa fazer isso, eu vou pedir a vocês que fechem os olhos, todo mundo com os olhos fechados, e aí eu peço a vocês que imaginem um momento anterior à celebração dessa missa. Vou dar um tempo, né, vocês vão ficar imaginando aí uma cena anterior, né, assim, imaginarem a chegada desses portugueses e entrarem em contato com os índios, e aí, depois de algum tempo, né, toda essa iniciativa deles para celebrarem a missa. O que é que foi necessário para poder fazer a missa, o altar, aquela cruz, né? Bem, então, no trabalho que eu desenvolvi, né, com os estudantes indígenas e com os estudantes da UNEB lá em Alagoinhas, a partir desse momento, né, de uma imaginação, né, de visualização criativa dessa cena anterior, nós, então, discutimos muito esse papel passivo do índio na fotografia, né, o índio assistindo passivamente à missa, não se posicionando, né, de forma crítica em relação a essa, ele não esboça, né, nenhum questionamento. Então, a partir das imaginações, aí veio uma questão importante, né, que foi a seguinte, né, os índios, eles vendo os portugueses cortando árvores na Mata Atlântica, né, levando essas árvores para a beira da praia e fazendo a cruz. E depois da cruz feita, né, e com a celebração da missa, eles vendo, como a gente vê no quadro de Vitor Meirelles, né, os portugueses prostrados diante da cruz. Diante do que, como vocês vão ver agora na próxima gravura, né, onde eu apresento a fala dos índios, né, aí a colagem. Então, os índios, eles falando na língua deles, né, a língua tupi, eles, como povo tupiniquim, né, falantes da língua tupi, entre eles, começaram a falar o seguinte: Iquereuê Arabutã Jucapirá, Iquereuê Arabutã Jucapirá, Iquereuê Arabutã Jucapirá. Eles cultuam árvores mortas, eles cultuam árvores mortas, eles cultuam árvores mortas, eles cultuam árvores mortas. Então, o propósito, né, de trazer essa fala para os índios Tupinambá foi justamente mostrar o contraste entre o mundo cultural indígena e o mundo cultural português. Porque, se por um lado a gente pode falar que uma cruz como aquela da primeira missa, ela representa, conforme o ponto de vista português, o Jesus Cristo crucificado, né? E que eles ali estavam com aquela cruz, lembrando do momento da crucificação de Cristo e tendo aquilo como referência para a realização da primeira missa, para os índios, como não existia Jesus Cristo, não existia a Igreja Católica, não existiam portugueses, eles não poderiam estar se dando conta de que aquilo ali era uma missa e que ali era a representação de Jesus Cristo. Então, conforme os seus próprios referenciais, eles, ao verem os portugueses cortando aquelas árvores, fazendo aquela cruz, então, uma possível fala, né, que a gente pode aqui estar colocando como sendo externada por aqueles povos, seria essa, né, o Iquereuê Arabutã Jucapirá, porque os índios se surpreenderam ao verem os portugueses prostrados diante daquela cruz. Então, a ideia de trazer essa perspectiva foi de a gente poder também ter essa questão do culto a árvores mortas como um prenúncio de uma cena que se reeditará a cada nova fronteira agrícola aqui no Brasil. E aí vocês veem essa outra imagem, né, essa colagem, na qual buscamos mostrar o início, né, do processo de plantio de cana-de-açúcar aqui no Brasil.
Então, os povos indígenas que já tinham, isso é importante também a gente discutir aqui, né? É algo que não está presente nos livros didáticos, não está presente na formação que a gente recebe nas universidades, nos cursos de história e em outros cursos, e só recentemente vem sendo discutido e apresentado como referências nos cursos de biologia, que são questões restritas ao campo da etnobiologia e também da agrosilvicultura, que contemplam a seguinte perspectiva, de que os povos indígenas, antes da invasão portuguesa aqui no Brasil, eles tinham uma agricultura bastante sofisticada. Essa agricultura ela era baseada em um processo de mais de 12 mil anos, isso as pesquisas arqueológicas também apontam, mais de 12 mil anos de manejo sistemático de espécimes da Mata Atlântica, da floresta amazônica, dos cerrados, das caatingas. Então, eles desenvolveram, ao longo desses 12 mil anos, pelo menos, todo um sistema agronômico em que houve uma efetiva manipulação das espécimes vegetais nativas, né? Então, eles fizeram manejo, melhoras naquelas plantas de uso das comunidades indígenas. Então, a gente faz uso hoje de uma série de plantas nativas da Mata Atlântica, da floresta amazônica, da caatinga, do cerrado, e a gente não reconhece nelas toda uma trajetória histórica de intervenção dessas sociedades. Sim, então, se a gente considera essa perspectiva dos povos indígenas como agricultores desde antes da chegada dos portugueses aqui, e o que as pesquisas apontam, né, é que essa chegada ela já foi estabelecida há mais de 50 mil, 80 mil anos, e no caso especificamente da agricultura, as pesquisas já apontam para 12 mil anos na Amazônia. Não se tem pesquisas mais efetivas sobre Mata Atlântica, sobre o Cerrado, a Caatinga, mas o que é importante a gente se dar conta é de que essas florestas, elas são florestas, a partir da constatação desses estudos, são florestas antropogênicas, ou seja, são florestas que são fruto de uma ação cultural dos povos indígenas, na seleção, distribuição e até mesmo na evolução de espécimes vegetais. Se a gente, por exemplo, vai na mata e colhe um caju, aquele caju tem por trás dele toda uma história de intervenção dos povos indígenas que já viviam aqui nessas terras. Então, por que uma intervenção? Se a gente for ver o caju mais rústico, né, na mata, aquele caju ele tem uma semente menor, ele tem uma polpa menor, mas o caju que a gente tem com muita polpa, com uma castanha grande, aquele caju já passou por um processo de melhoramento genético. Então, existe toda uma intervenção consciente por parte dessas sociedades no sentido de melhorar as plantas para que elas pudessem ser utilizadas de uma forma mais plena, né? E com melhores, com a quantidade maior de polpa ou de raiz, no caso da mandioca, e entre outras coisas, né? Então, esses povos desenvolveram um saber bastante complexo. E os portugueses, eles vinham de um local, né, a Península Ibérica, onde existe um clima, uma vegetação, né, todo um ecossistema completamente diferente do ecossistema aqui das florestas tropicais, né, do mundo em que a gente vive. Então, lá no Mar Mediterrâneo, eles desenvolveram uma agricultura que se baseou no processo de adaptação deles, né, dos europeus, naquelas áreas. Então, um processo também antigo, né, bastante também complexo, de observação e de investimento nessa questão da agricultura. Da mesma forma, os povos indígenas também fizeram isso aqui. Só que como o terreno lá, né, o clima é outro, né, eles desenvolveram um modelo agronômico apropriado para o lugar onde eles vivem. E com a invasão aqui das áreas, né, nas Américas, especificamente no Brasil, os portugueses trouxeram o seu modelo agronômico e impuseram esse modelo agronômico que está aqui até hoje. Então, para a gente pensar um pouco, né, nessa manutenção de modelo agronômico
europeu aqui no Brasil, a gente tem a cana-de-açúcar, que ela foi introduzida no início logo da colonização, no século XVI, e depois disso outros modelos agronômicos que foram sendo outras frentes de expansão agrícola aqui no Brasil. Mas recentemente a gente tem aqui essa outra imagem, né? Essa imagem da floresta amazônica. Na floresta amazônica a gente tem hoje como um grande problema, né, a presença do plantio de soja. E, paralelo ao plantio de soja, a gente tem as agroflorestas indígenas. Então é importante a gente pensar nesses dois modelos e ver os problemas, né, da adoção de modelos como esse do plantio de soja, também da criação de gado. A gente tem uma área no planeta que levou milhões de anos para chegar até onde estamos hoje, né, uma floresta que é a das mais diversificadas do planeta, a floresta amazônica e também a Mata Atlântica, e de uma hora para outra os portugueses chegam, porque 500 anos é pouco tempo, né, chegam, destrói todo um conhecimento não só dos povos indígenas, mas de um processo de evolução dos ecossistemas tropicais. E aí você substitui uma floresta que levou milhões de anos para ser feita por um pasto para colocar boi. Então você tem numa área que você tinha uma biodiversidade imensa, de repente você tem lá só o boi e o capim, ou então só a soja. E a gente vê hoje os problemas que o planeta enfrenta por conta dessas intervenções por parte do capitalismo em todos os recantos do mundo, né? E outra questão importante nessa outra imagem que vocês vão ver agora, que é uma imagem de índios isolados lá no Acre, é uma imagem que circulou o mundo esse ano, no início desse ano, e uma imagem que ela é muito significativa para a gente poder pensar a história do Brasil. Nessa imagem, vocês veem aí a frase, né, a história não se repete, os problemas é que não são resolvidos. Então, esses índios estão aí com as caravelas ainda, e vocês veem que em todas essas imagens que eu estou apresentando para vocês, eu fiz essa colagem de caravelas que estão o tempo todo sobrevoando, né, o plantio de soja, da cana-de-açúcar e agora também os índios, né? Então, imaginemos aí os portugueses com suas caravelas e, de repente, um para o outro, ali, onde? Índios, índios à vista. Né? Então, imaginemos aquele primeiro momento, lá os portugueses nas caravelas, antes de chegarem ao Brasil, avistando os primeiros sinais de terra à vista. Então, a gente repete um padrão, e na nossa relação com os povos indígenas, esse padrão ele é sempre reeditado. Agora, é importante a gente se dar conta de que as caravelas ainda representam um grande problema. E, por conta disso, é necessário a gente descolonizar o nosso pensamento, o nosso olhar. Porque a colonização, ela permanece nas nossas atitudes e nas relações que nós estabelecemos com os povos indígenas. Para vocês terem uma ideia, né, de como essa questão da colonização, a questão do próprio contato com os povos indígenas, eles vêm se dando ao longo da história do Brasil, vocês vão assistir um vídeo que é da série Índios no Brasil. São vídeos produzidos pelo MEC e entre esses vídeos eu vou deixar para vocês fazerem um comentário sobre esse vídeo. Vai ser a nossa avaliação com relação a essa aula de hoje, que é o vídeo Primeiros Contatos. Nesse vídeo especificamente, vocês vão ver contatos registrados por cinegrafistas ao longo da década de 50, de 60, e vão ver que o padrão de contato com os povos indígenas, ele, ao longo do tempo, ele não tem se modificado muito, né? Ainda existe essa figura da frente de atração indígena. Então, assim, os portugueses, quando chegaram aqui, eles colocaram espelhos, colocaram uma série de bugigangas, né, do mundo deles, e a forma como a nossa sociedade, ainda nos dias de hoje, estabelece contato com os povos indígenas é a mesma. Vai lá e coloca, vocês vão ver aí no vídeo, né, pendura espelhos,
balas, facões, facas, tesouras, né? Então, isso tudo com o propósito de atrair e de fazer contato com esses índios. Então, fica aí o vídeo para vocês assistirem. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Funiô, Tupinambá. O que você sabe sobre o índio brasileiro? Paulo, sem responder nada não. O índio? Nada. Não sei. Do índio eu não entendo nada não, de índio. O índio acho que isso aí é uma pessoa que deve existir, né, no Brasil. No norte do Brasil ainda existe, acho que no Nordeste. No Goiás, né, na Amazônia. Acredito que no Ceará também tem, só que mais vestido, né, só vestido. Viram o que as pessoas falam e o que eles pensam sobre os índios no Brasil e sobre a nossa história toda? Tinimburum Ré, Ailton Krenak. O meu povo é Krenak, o meu nome é Ailton. E nós temos uma reserva lá no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Veja o que as pessoas continuam pensando e falando sobre os índios. O que é que eu aprendi sobre o índio? Ai, meu Deus, não sei te responder não, Vici, agora eu tô tão assim. Eu aprendi sobre a cultura dele, como é que ele vive. O tradicional que ensinam nas escolas. Cultura, um pouco de cultura, entendeu? Habitantes. Do tipo de caça, pesca. As mulheres limpam as casas para quando os índios chegarem. Se ensina qual é a contribuição do índio para a nossa civilização. Comida, na comida, nos artefatos, né? Infelizmente se ensina isso. Porque quando a gente estuda história, infelizmente a gente vê o índio no geral, né? O índio como pessoa, é a cultura, modo de vida. Não tem um aprofundamento. Como no Brasil, os índios estavam lá, os europeus chegaram, escravizaram os índios e é sempre assim que a gente via todo ano. Eu aprendi como eles eram antigamente e o que aconteceu quando os portugueses chegaram e tal, a história do Brasil, assim. O índio não existe, o índio é no passado, o índio é aquele outro. Então eu prefiro que a escola é um ponto de contato. Mas, pensando bem, a comunidade, o professor, os alunos, os pais dos alunos, as pessoas competentes na direção desse trabalho têm que ter uma consciência de respeitar os trabalhos que acontecem naquelas comunidades. Então, eu vejo que a escola é um ponto de referência. Os Kaxinawá, que também se chamam Runiquim, são uma população de 5.500 pessoas, sendo 4.000 no Brasil e 1.500 no Peru. O meu nome é Joaquim Paulo de Lima Kaxinawá, da terra indígena Praia do Carapanã, aldeia Mucuripe. No primário, assim, na pré-escola primário, eles ensinavam que os índios eram bichos, assim, como se fossem bichos, assim, né? Vestia roupa de penas, né? Atirava com a flecha, assim, né? Você aprendia que o índio era mau, matava e atacava, essas coisas todas. Mas era tudo ao contrário do que diziam. Entendeu? Geralmente é o branco que ataca para pegar terra, pegar minério, essas coisas todas. A gente fica brabo quando eles estão querendo entrar, querendo invadir a nossa terra. A gente fica brabo. Por que nós estamos ficando brabo? Porque eles trazem doença. Quando chega o branco mal, eles matam a gente. É por isso que a gente fica com raiva. Se não tiver outro problema assim ruim para os índios, a gente gostaria muito. A gente gostaria... são amigos, nós somos amigos dos brancos, mas nós queremos ficar amigos do longe. Os Yanomami, que vivem nos estados do Amazonas e Roraima, são uma população de 22.000 pessoas distribuídas entre Brasil e Venezuela. Meu nome é Davi
Cobenau e Yanomami. Meu povo é Yanomami. Eu moro no Atorique. Os brancos que ficam próximo da gente, capital, é Boa Vista, Roraima. O que eu costumo ver na TV é que os índios, hoje, para o tempo de hoje, os índios estão sendo muito massacrados. Infelizmente, só notícia mal com relação ao índio. É o que nós temos vendo. Sobre índio, só discriminação. Discriminação, tudo violência contra o índio. Nada positivo para o índio. A gente sempre vê na televisão eles reivindicando alguma coisa, mas nunca a gente sabe se eles foram atendidos, né? Mas o que o índio realmente eles deixaram de hereditário aqui, o que eles têm de bom, que eles mostram, o trabalho, a cultura dele, não é muito mostrada. A cultura indígena no Brasil não é divulgada à altura do que precisa ser. As pessoas têm que começar a descobrir o que a gente tem mesmo. Mas de uma maneira assim, de deixar nós falar o que a gente... Não que eles venham aqui saber o que está acontecendo aqui dentro de qualquer jeito. Eu acho que eles vão ter que ouvir a gente falar. Eles têm muito que aprender com nós. Os Axaninca, que vivem no estado do Acre, são 800 pessoas. No Peru, tem mais 30 mil. Eu sou Francisco Bianco, nome na língua indígena é Xanxa, sou do povo Axaninca, sou daqui do Rio Amônia, no estado do Acre. Você é índia? Sou. Eu tenho orgulho de ser. Sou. Respondeu assim tão pensando. Porque eu me considero, porque eu sou uma índia, porque eu sou descendente de índia, né? Não, senhora. Sou descendente de índio. Descendente de índio. Acho que não, né? Eu sou índio, sim. Tenho orgulho de ser índio. Tenho orgulho de ser índio porque nasci aqui na tribo. Meus avós antepassados eram índios. Eu sou índio. Agora só porque eu uso bigode, eles dizem que eu não sou. Eu queria saber se você é índia. Não. O que você é? Eu sou índia porque eu sou do Amazonas, né? Só isso. Oi, tem vários índios que se sair da aldeia fora que diz assim, é índio, ele não quer dizer que é índio não. Não quer ser não. E outros que não é índio, desejam ser índio. A coisa é assim. Quem é índio, filho da terra, não tem deles que não querem ser índio. E outros que não é, querem ser índio. Porque diz que o índio, por o mundo, era discriminado. Fosse dizer que era índio, não tinha chance, não tinha vez. Índio que era índio, era de menor. Tem muita gente aí que diz que aqui no Nordeste não tem mais aldeia, não tem mais índio. Mas nós fosse primeiro, nós apresentar, fazer nossas culturas, nossas danças, nossas tradições. Os Pancararu, que são a população de 5 mil índios, ocupam 8 mil hectares de uma reserva de 14 mil que deveria ser destinada a eles integralmente. O povo me conhece por Quitera Binga, mas meu nome é Quitera Maria Jesus. Sou líder indígena Pancararu, Brejo dos Padres, minha moradia é Saco dos Barros. Acho que o índio é uma pessoa igual a nós, né? Só que muda de cor e foi considerado como um animal. Mas o índio, nós sabemos que ele é humano, mas tem um gênio quase de animal. É índio, né? Parece que não é gente, né? Mas na realidade é. O preconceito contra o índio é porque o índio ainda hoje ele não perdeu aquela característica de selvagem. Para muitas pessoas, quando se fala de um índio, é como se estivesse falando de um selvagem. O índio é preguiçoso. Eu acho ele preguiçoso. Não, o índio não é preguiçoso, o índio já nasce com preguiça.
Não é verdade? Eu penso isso aí, não é verdade, né? O índio é muito preguiçoso, quer tudo na mão. Quer carro, quer trator, quer caminhonete, quer dinheiro, quer remédio, quer médico e produzir nada. Eu sou contra o índio. Eu acho que é mais inveja. O povo tem inveja do índio e quer humilhar o índio. Uns dizem que ele é preguiçoso. Já é uma discriminação, né? Das piores que eu acho. Porque eles não entendem que como nós temos os nossos costumes, os índios também têm o deles. O maior preconceito que nós temos é que o índio é preguiçoso, que o índio não trabalha, que o índio é de pedra, e que não é verdade. Então nós temos que olhar pelo índio como um homem da terra que faz parte da terra. O preconceito é muito grande, as pessoas, a grande maioria da população não gosta de índio, vê o índio como uma coisa pejorativa, como um atraso, como um atrapalho, principalmente na questão da retomada das nossas terras. E isso fica muito mais claro quando a gente explicita essa luta da gente da retomada dos territórios. Eu sou a Zilene Crim Inácio, sou da etnia Caingangue. Eu sou formada em Sociologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu nasci numa terra indígena no Rio Grande do Sul, terra indígena Carreteiro. O povo Caingangue é um dos maiores povos em número de pessoas das regiões sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E uma das maiores do país também. Nós somos o segundo ou terceiro povo mais numeroso do Brasil. Eu acho que índio é aquele que caça, índio é aquele que pesca. Que é um homem assim, seminu, com um cocar na cabeça, fazendo essas coisas. Que eles usam aqueles negócios grandes nos lábios, usam aquelas argolas no nariz. Isso pra mim é um índio. Mas tem índio assim, que a gente vê assim, parece, às vezes parece, entendeu? Mas não é. Isso pra mim não é ser índio. Índio pra mim é ver aquele índio mesmo, falar com a gente não entender nada, usar aquelas argolas no nariz, aqueles lábios assim, com aqueles pratos, não sei o que é nos lábios. Isso pra mim é um índio de verdade. Irmã, Jadinho, para checar de Nestade, Uga, Água Borta, Minas Gerais, Chatané, Minas Gerais, Tena Tomacuna, Rahão. Eu sou Zezinho Machacali, nascido aqui em Machacali de Água Boa, do estado de Minas Gerais, do município de Santa Helena de Minas. Os Machacali, que são uma população de aproximadamente 800 pessoas, vivem em contato de mais de 300 anos, mas continuam falando quase que somente a sua língua. Que o índio, ele trabalha na FUNAI, o índio hoje tem carro, hoje o índio tem as suas terras, o índio tem suas casas, o índio tem seu comércio. Então, o pessoal, principalmente do sul aqui, e de todo o Brasil, eu acho que o índio não pode, o índio deve apenas ser no mato, em palavras, assim, não é verdade, né? Na região deles, nas ocas deles, né? Muitos deixaram a cultura deles de lado e passaram a viver como branco. Produtos importados, antena parabólica, TV colorida, carro importado. É isso que eu acho que está acontecendo com o brasileiro. Eu só que eles são caboclos, eles votam. Faz tudo igual o branco, não. Você acha que quando a pessoa sai da aldeia, vem para a cidade, começa a trabalhar, estudar, deixa de ser índio? Eu acho. Muita gente, quando começou a organização indígena aqui no Rio Negro, por exemplo, muitos diziam que eles não eram índios. Pensava que saber escrever, falar português, deixava de ser índio. O que a gente fomos? Fomos muito atrás, batendo, por exemplo, quando a gente fala assim, não. E como é que alguém vem lá de longe, ou de outros países, vai chegar aqui, ele vai ser alemão, vai ser espanhol, vai ser não sei o que, ele não vai deixar de ser. Só porque pisou na terra indígena, ele vai ser índio, não. Então nós também somos assim. Para onde a gente for, a gente vai ser índio. A gente pode ser doutor, aviador, o que for, mas sempre a gente vai ser índio. Falar nossa língua, saber da nossa cultura e da nossa história. Os Baniwa, que vivem no Alto Rio Negro, são uma população de 4.000 pessoas no Brasil e mais 12.000 na Colômbia e Venezuela.
Meu nome é Bonifácio, eu sou da etnia Baniwa, da região do Rio Içana, do município de São Gabriel da Cachoeira, do estado do Amazonas. Meu amigo, do jeito que está agora, se a gente não tomar uma providência, não vai ter mais índio não. Vai acabar. Vai ser só lenda. Acho que a tendência deles é a dizimação mesmo, é desaparecer. O povo branco está acabando com os índios, tomando suas terras. Infelizmente, estão se acabando. Daqui a um tempo você vai chegar, vai falar pro filho, pô, como se fosse uma lenda, o índio. Então, hoje ainda dá para dizer que eles existem, que eles ainda estão lá e que ainda a gente nem encontra uma aldeia ou outra, mas daqui a um tempo eu acho que não vai ter mais. O índio não está acabando, o índio, pelo contrário, a população indígena tem aumentado significativamente, pelo menos os povos indígenas do sul são uma prova disso, né? As retomadas das nossas áreas, aliás, elas se dão por causa disso, porque a população está aumentando. O índio não está fadado ao extermínio, com certeza. Esse é um pensamento já ultrapassado, já superado, de que o índio é um ser em extinção. Não, mesmo que nós façamos as nossas faculdades, estejamos por aí participando dos mais diversos simpósios, seminários, fóruns, falando, dominando os códigos da sociedade não índia, com certeza nós nunca vamos deixar de ser índios. Kaxinawá, Yanomami, Guarani, Terena, Caingangue, Krenak, nenhum de nós achamos que nós estamos acabando, como você viu. E há 50 anos atrás, as estatísticas do governo davam uma população de 150 mil pessoas para todos os índios do país. Hoje nós somos uma população de 350 mil pessoas em todo o território nacional, só que distribuído em mais de 200 culturas, com povos diferentes somando essa população. Nessa série, você vai entrar em contato com pelo menos 10 culturas em profundidade desse grande universo de culturas que são os povos indígenas no Brasil. É com prazer e valor. Erro de português. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Pois é, na aula de hoje, nós retomaremos essa discussão sobre a temática indígena na escola e discutiremos um pouco sobre a história do Dia do Índio, falaremos sobre o conceito de índio no Brasil e, para trabalharmos com uma questão bem específica em relação à história indígena no nosso país e a necessidade da contextualização desse estudo, nós apresentaremos aqui uma breve história do povo Quiriri. Então, vamos iniciar essa aula apresentando um pouco algumas imagens e a gente vai fazendo ao longo da apresentação algumas discussões. Bom, pessoal, esse poema que vocês ouviram, ele é do poeta Oswald de Andrade, é um poeta do movimento modernista aqui no Brasil, e ele foi escrito em 1921, se não me falha a memória. Esse poema, ele faz parte de um conjunto de produções do autor que estão vinculadas ao manifesto e ao movimento antropofágico. E a ideia de trazer esse poema para trabalharmos nessa nossa segunda aula foi justamente de retomarmos a discussão sobre o tratamento da temática indígena no livro de história e de vermos os erros que ainda cometemos ao trabalhar com os nossos alunos a história dos povos indígenas. Como diz o Frei Beto, no prefácio ao livro
a questão indígena na sala de aula, nos livros didáticos nós vemos tantas mentiras, né, que as mesmas parecem até verdades. Então a gente vai ver um pouco essa questão, né, das mentiras presentes no livro didático e estaremos refletindo sobre questões como o conceito de índio no Brasil, a história do Dia do Índio no Brasil e, para concluir nessa aula de hoje, eu vou apresentar uma breve história dos índios Quiriri aqui da Bahia. Então, esperem que vocês verão aqui uma série de imagens dessa trajetória dos índios Quiriri. Será que os alunos que veem essa imagem do Vitor Meirelles nos livros didáticos são levados a vê-la a partir do seu contexto de produção ou a refletirem sobre os princípios ideológicos nela subjacentes? Será que os professores fazem a confrontação do quadro com outras fontes de informação que forneçam suporte para possíveis interpretações? Então, a gente constata, né, a partir de uma série de pesquisas sobre a iconografia nos livros didáticos, que há um despreparo dos autores desses livros e dos próprios professores no tratamento da temática indígena e no uso das fontes documentais iconográficas a ela relacionadas. Então, muitas vezes, vem essas imagens, não vem a data, não vem o autor, não vem também o estilo, né, artístico daquela época. Então, são informações fundamentais. Por falta dessas informações, né, o quadro A Primeira Missa, ele deve ser visto pelos alunos como se fosse uma cena real, como se fosse o registro de algum português em 1500. Então, um pintor que veio a bordo lá da frota de Cabral, e aí ele chegou lá naquela hora e pintou, né, aquela cena, e os alunos, quando veem, eles praticamente acabam justamente se dando conta de que foi assim mesmo, né, quando, na verdade, o professor deveria estar refletindo, problematizando esse quadro, porque ele acaba apresentando, né, uma visão do índio pautada dentro de uma perspectiva que não cabe mais nos dias de hoje.